Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje vamos falar um pouquinho sobre marketing digital aplicado a e-commerce, ou seja, comércio eletrônico. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é de fato o comércio eletrônico, vamos mensurar algumas questões aqui para a gente poder refletir e a partir disso vamos conhecer também os tipos de comércio eletrônico, como o marketing digital pode se integrar aí nos processos para poder facilitar e dessa forma conseguir alavancar as vendas aí que acontecem pela internet. Primeira pergunta que eu queria deixar para vocês essa é a grande reflexão, o que e como você vai vender? Acho que quando a gente trata sobre esse assunto, a primeira métrica que a gente tem que pensar é o que vai ser vendido pela internet, como que isso vai ser vendido, e a partir daí você começa a observar alguns cenários, né? Tem questões do comércio que ficam muito claras, que são direcionadas até mesmo por custo para o marketing tradicional, para as vendas que acontecem regularmente. Tem outras tantas que vieram com força para a internet. Mas a grande questão é o que e como você vai fazer essa venda. Outra pergunta que eu acho e aí sim, acho que entra no que a gente está falando, antes de buscar as respostas que você está tentando trabalhar, descobrir se você de fato fez as perguntas certas. Imagina que você é o dono de um comércio popular, um comércio de rua. Vale a pena você trabalhar com a internet? Vale a pena você trabalhar com o mercado virtual? Essa ideia de você fazer aí as entregas, ela pode acontecer? E aí nisso a gente pode fazer um parâmetro interessante, por conta mesmo do contexto que vivemos hoje. A gente percebe que quem se preparou para atuar da forma remota, da forma online, com entregas, saiu na frente. Quem não conseguiu se adequar a isso, ou fechou as portas, ou então teve que rapidamente mudar a sua concepção e entendendo que a internet agora é o nosso maior meio de comunicação, maior meio de venda. E aí algumas perguntas que a gente precisa sempre lembrar, por isso a gente vai retomar alguns conceitos que a gente já trabalhou anteriormente. Então a primeira pergunta é, o que eu conheço do mercado? Vamos começar a lembrar sobre o que a gente falou sobre mercado e segmentação. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente isso. Observar algumas questões. Primeira delas, qual é o conhecimento ou familiaridade que eu tenho, que o mercado tem com aquele produto ou serviço? E aí a gente tem que determinar a segmentação, o público-alvo, as necessidades, as tendências e a concorrência. A gente começa a observar esses tipos de questões quando você começa a analisar o mercado. Então aí a gente está entrando em uma outra vertente. Saímos então um pouco do mercado tradicional, entramos no mercado virtual, queremos implementar um processo, um projeto de marketing digital, de e-commerce. E aí, mas antes de começar qualquer um desses tipos de ações, eu preciso segmentar, preciso entender de fato quais são os meus caminhos, né? Eu não sei se o meu mercado ele é um mercado focado no mercado interno, se ele é um mercado externo, se eu ia focar no mercado externo. Será que minha concorrência externa ela é fraca? Eu consigo atender uma grande demanda do mercado? Eu consigo, a partir da segmentação, avaliar novas fronteiras, novas possibilidades? Será que o meu produto ele não se adequa melhor em outro país ou em outros países? Como seria o processo logístico para que isso pudesse acontecer? Vale a pena entrar no mercado internacional? Vale a pena ficar no mercado interno? Vale a pena trabalhar apenas naquela região que eu estou atuando, no meu local, no meu nicho de necessidade? Ou o meu estado, por exemplo, já está saturado sobre aquela demanda, preciso ir para outro lugar onde se consome muito mais? Então são perguntas que, de fato, têm que ser feitas, têm que ser trabalhadas, têm que ser analisadas. Outra pergunta, quem é meu consumidor? Gente, isso aqui é aquela grande questão que a gente já trabalhou, né? Então a pergunta que a gente tem que determinar logo de cara, em quais canais o meu consumidor está presente? Se a gente está falando sobre internet. Quais são os seus critérios de compra? O que tem influência na sua decisão? Quais motivações e necessidades? Tudo isso a gente tem que perguntar quando a gente começa a elaborar uma estratégia para o e-commerce, para trabalhar com a ideia, né, de comércio virtual. E outra coisa, o que eu conheço do mercado, voltando para essa pergunta, quem são meus concorrentes? Eles são concorrentes diretos? Eles são aí entrantes? Ou eles são substitutos? Qual a melhor posição? Qual a posição que eles ocupam no mercado? O que eles têm de melhor? Por onde eles vão trabalhar? Enfim, isso tudo tem que ser mensurado, tem que ser trabalhado para que a gente possa, de fato, entender e compreender quais são as facetas do mercado. Observando essas perguntas básicas, a gente tem que pensar em uma outra questão que a gente já trabalhou na aula passada, que seria o diferencial, né? Qual seria a informação mais curiosa sobre o meu produto, sobre o meu serviço? Essa é uma das grandes perguntas, que é aquilo que vai destacar você no meio de todo mundo. Por onde e para quem vamos vender? Outra pergunta também que a gente tem que mensurar para poder começar a trabalhar
com o comércio eletrônico, e aí sim a gente começa a entender qual é o melhor tipo de comércio eletrônico para o meu produto, para o meu serviço. E aqui eu vou pensar para vocês alguns tipos de comércio eletrônico que são muito populares e que vai ser fácil de você compreender e talvez encaixar a sua estratégia de marketing nesse produto. A primeira delas é o business to consumer, ou então seria a empresa produzindo ali conteúdos ou disponibilizando estruturas de conteúdos para você trabalhar diretamente com o consumidor. É um formato de venda que mais cresce, né, nos segmentos, e ele basicamente trabalha com um amplo mercado e bem acirrado, porque a maioria das plataformas trabalham com competição. A precificação é o grande diferencial, né? E aí geralmente é dentro desse contexto em que você consegue fazer comparação entre lojas, comparação entre preços, entre plataformas. Não necessariamente o produto tem que pertencer àquela loja. Exemplo, Americanas, ela vende produtos de todo mundo, né? Então todo mundo pode fazer um cadastro e vender na Americanas. E a Americanas se compromete a fazer essa logística da intermediação de compras. A Amazon faz a mesma coisa, enfim. São empresas que trabalham atrelando isso diretamente ao consumidor. Então, o business to consumers é um dos tipos mais comuns e mais fortes ali do e-commerce. E aqui a gente tem uma questão muito comparativa, que seria aquela ideologia, aquela ideia de que preço, às vezes o mesmo produto pode ter vários preços, né? E aí tem um guarda-chuva grande aí chamado Shopping Google, por exemplo, que compara os preços entre os fornecedores para trazer para o cara talvez o mesmo produto com preço melhor ou então com prazo de entrega menor. Enfim, são algoritmos que mapeiam o mesmo produto com vários fornecedores diferentes, trazendo aí a melhor solução para o mercado. E aí isso força as empresas e marcas a serem competitivos, a trabalharem cada vez mais aí com os argumentos para você poder vender. E aí, grande exemplo aí que eu falei para vocês, Americanas, né, cara, você vende tudo, trabalha com tudo e tem atendido aí um grande nicho de mercado e recebe porcentagem sobre cada venda e com certeza é uma das lojas que tem aí dado aí um grande nada nas coisas ali. Eles classificam esses produtos, você observando para a plataforma, são produtos que aparentemente viriam da Americanas, mas eles podem vir de qualquer empresa, né? Então esse aqui é o site deles, para vocês poderem ver essa comparação com descontos, com formas de pagamento, com parcelamentos aí sem juros, tudo para facilitar a compra e eles repassam essas questões aí para as empresas que trabalham aqui dentro. Outra forma, também muito comum, é a business to business. Né? Business to business seria a empresa vender para a empresa. Ou seja, quando eu quero vender grandes volumes de artigos, enfim. Aqui exemplos tem papelarias, móveis de escritórios, equipamentos de proteção individual, uniformes, enfim. Toda vez que você tem aí um produto que uma empresa pode trabalhar para outra empresa, você trabalha com um segmento business to business. Muitas consultorias trabalham nesse segmento. Existem empresas fortíssimas no mercado que basicamente trabalham para empresas. Uma delas que é um grande exemplo é a própria Oracle. A Oracle, dificilmente você vai ver algum produto Oracle voltado, acredito que nem tenha, algum produto voltado para a pessoa física. Não existe esse segmento direto. O segmento forte da Oracle, né, não estou dizendo que não existe, mas pode existir alguma coisa ou outra, mas o segmento forte da Oracle é o business to business. Eles oferecerem base de dados para as empresas poderem trabalhar. Então, é um segmento também do mercado, é um tipo de e-commerce que tem ganhado muita força. Inclusive, a Americanas Empresas é um segmento separado da Americanas para empresas. A Fast também é outra empresa que também trabalha basicamente fornecendo artigos para empresas. Tem o seu segmento para pessoas, mas o forte deles é o segmento para empresa. E a B2W é uma das empresas que tem aí dominado o mercado, de fato, com essa ideia. Então, aqui, por exemplo, você consegue comprar com cartão BNDES para a sua empresa, você tem que comprar uma televisão, aqui é só o exemplo da televisão, mas a gente tem outros tantos produtos que são trabalhados diretamente para as empresas com financiamento, muitas vezes, do governo. Então, tem essa ideia também de você trabalhar por produtos, por segmentos, mas com preço adequado para a empresa, pensando sempre no grande volume. Nós temos também o C2C, Customer to Consumer. Seria a pessoa física vendendo para outra pessoa física, gerando receita a partir de produtos fabricados em casa. Então aqui a gente tem aí um grande segmento, uma galera veio para esse mercado e algumas empresas intermediam esse processo, como por exemplo o Mercado Livre. O Mercado Livre é um dos gigantes aí nesse segmento, a OLX também. A OLX ela não ganha
porcentagem da compra, mas ela ganha em anúncios, né? Porque as pessoas vão para poder verificar esse tipo de segmento. E o Airbnb também é um outro tipo de plataforma que permite você também trabalhar com esse tipo de questão. Você vai fazer as locações ali. Então, esse tipo de e-commerce é muito popular e ajuda bastante pessoas a empreenderem, começarem um negócio delas próprias, usando plataformas que são geradas para esse tipo de segmento, mas elas conseguem de fato tratar essa venda aí de forma muito mais dinâmica, né? Então é interessante porque permite que a internet seja muito popular, permite que você tenha aí uma condição de atendimento muito mais personalizada, muito mais interessante. Então quem está começando aí, quem nunca, né? Começou a fazer compras anunciando no OLX, no Mercado Livre, oferecendo produtos, isso tudo é comum aí acontecer e tem ganhado aí uma força muito grande. O Airbnb, né, que se fazia a parte de alocações, né, de locais ali que podem ser alugados. É um exemplo grande aí de você poder ceder um espaço, né, um quarto, uma casa. Então, é um segmento que é bem interessante, além de outros produtos que eles oferecem aí, como lazer, eventos e por aí vai. O business to consumers, né, consumer to business, desculpa. É a ideia de você trabalhar com a pessoa física vendendo serviços direto para pessoas jurídicas, para empresas. Né? Então, fotógrafos, redatores, freelancers, designers, programadores, geralmente essa galera sempre trabalha aí com esse segmento, né, de pessoas físicas prestando serviços aí à pessoa jurídica, os chamados PJs, né, prestadores de serviços, são as pessoas que vão trabalhar nesse segmento, ofertando, trazendo aí soluções para as empresas. Existem algumas plataformas bem legais aí que trabalham sobre isso. O Workana é uma das plataformas de freelance que trabalha aí. O Freela também, muito famoso aí, permite que as pessoas contratem designer, contratem programadores, contratem desenvolvedores de aplicativos, de sites para as empresas. E as pessoas autônomas vão lá e pegam demandas e recebem por isso. E aí o próprio portal acaba recebendo uma parcelinha dessas atividades aí. E o Business to Administration, ou seria a ideia de você vender produtos para a administração pública. Então, essa ideia desse local da internet, ele é focado aí na parte do governo, em que atrela aí, empresas que vão prestar serviços para a administração pública. Geralmente, abre-se licitações e concorrências, né? Então, existe aí uma série de editais que são descritos para a concorrência das empresas entram nesses locais ali, né, de leilão muitas vezes, né, e aí você consegue prestar serviço para o governo. Então as empresas podem fazer isso e geralmente fazem isso para poder pegar algumas licitações, alguns contratos, né, e depois do contrato assinado ela vai ofertar de acordo com as demandas desse contrato. Então também é um tipo de comércio, né, atrelado aos governos, né, que pode ser bastante interessante. O site mais interessante sobre isso é o portal de compras, né, do governo federal, que tem aí todo um segmento aí para que você possa conhecer de fato as necessidades, os fornecedores, os contratos, tudo é de domínio público, né? Então temos aí uns sites que são interessantes, né? O próprio portal eletrônico do governo também traz aí algumas questões que são interessantes. E nós temos também o mobile commerce, que seria um dos mercados que mais cresce nos últimos anos. É a ideia de você comprar com comodidade, né? Então o mercado dos aplicativos ele tem explodido aí na sua maioria de atuação. Ele possibilita compras por aplicativos baseadas em geolocalização, geralmente, e eles permitem aí notificações, ofertas, promoções, remarketing, que é um dos grandes diferenciais de você lembrar o cara que ficou alguma coisinha lá na cesta. Então nós temos os gigantes aí envolvidos nesse processo, dentre eles os gigantes que a gente pode comentar, a Netshoes, a Amazon, o iFood, o Uber, todos eles são aplicativos voltados nisso, sendo que a Amazon acabou se tornando aí a maior empresa de aplicativos de mobile commerce que existe aí no planeta e atendeu aí tanto a sua plataforma virtual como a plataforma de por apps, é a empresa que tem aí dominado muito os nichos de mercado. Aí aqui, só para vocês poderem ver aí o exemplo delas funcionando, né? Nós temos aí um desenho do Netshoes vendendo sapatos, tênis e afins, né? O iFood, que trabalha basicamente com esse link entre restaurante e
motoqueiro, né, entregador, né, então ele faz essa junção aí. E também temos a Amazon aí, que vende qualquer coisa, né? Essa que é a verdade. A Amazon, hoje em dia, a maior empresa de e-commerce do planeta, né? Ela trabalha com todo mundo usa uma plataforma baseada na Amazon. Se você comprar alguma coisa na Americanas, por trás disso você tem a AWS lá funcionando, atrelando isso daí. Então, é de fato a maior empresa nesse segmento. Bom, e vamos seguir aqui, nós temos também a TV-commerce, né? A T-commerce ou TV-commerce. A ideia dessa parte, né, seria a gente trabalhar com as televisões ofertando aí pequenos pacotes, né, pequenos trabalhos aí de tarefas, enquanto o espectador assiste, ele pode consumir conteúdos adicionais comprando às vezes pela tela. Então a TV digital trouxe essa ideologia, né, de você poder comprar algo direto da tela para a sua casa. Então também é um outro segmento do e-commerce que tem trabalhado, tem ficado bem interessante aí, tem ganhado algum espaço. Aqui, por exemplo, é o site The History, né? Então você consegue assistir lá um programa aqui é um exemplo de bicicleta clássica, né? De um dos programas ali, Caçadores de Relíquias, e aí você pode dar lance naquela bicicleta ali e comprar se você quiser. Então também é um segmento muito interessante, acontece durante a programação, estimulando o consumo. E o social commerce seria a ideia de você trabalhar com redes sociais para trabalhar aí otimizando, né, redes sociais para aumentar aí os investimentos, aumentar aí as capacidades de atendimento. Então, por exemplo, você recrutar pessoas independentes, promotores, ganhando comissões e vendendo, né? Então, o social commerce também é um dos segmentos interessantes. Os representantes como da Avon, da Natura, da MVC, são todos segmentos ali que trabalham muito com essa ideia de representantes de marca atrelados a redes sociais, trabalhando aí como a ideologia de comercializar por pessoas. Então, a pessoa aparentemente é uma pessoa comum, mas ela tem aí essa ideia de contato simples virar negócio, né? E um outro segmento muito bacana, que eu acho bem interessante, é o peer-to-peer, né? Que seria o conceito de passar despercebido pelos comerciantes. A ideia seria compartilhamento de dicas, de conteúdos, de imagens, de vídeos e monetizar aí cobrando mensalidades pontuais, né? Então a gente tem muito isso aí focado em algumas aplicações, né? ForShared foi uma das que mais se destacou nesse segmento, né? Então passa como se não fosse algo que não se destacasse tanto, mas é possível aí você receber de forma interessante por meio de plataformas como até mesmo o WhatsApp. E aqui a gente entra nos pontos que são relevantes, né? Então imagine o seguinte, uma loja virtual precisa prestar atenção ao menos em 28 áreas para conseguir operar minimamente, incluindo marketing digital. Então, essas áreas que a gente vai falar agora são áreas que são interessantes, é importante observar com carinho, com calma, para que você possa estabelecer de fato uma loja virtual que seja aderente, que tenha sentido aí dentro do mercado. E aí as perguntas que a gente vai fazer é onde o cliente está nessa jornada toda, em qual momento você consegue visualizar o seu cliente dentro desse carrossel aí de tipos de e-commerce que existem, né? E aí, para isso, a gente precisa entender aí algumas questões. A primeira delas é voltar na jornada de compra, né? Que a gente tem que pensar que o cliente, ele trabalha basicamente, ele vai percorrer um caminho, isso ficou claro, a gente já tratou sobre esse assunto. Ele vai primeiro aprender ou descobrir alguma coisa, ele vai reconhecer que ele precisa, de fato, daquele produto, daquele serviço, ele vai considerar, então, uma solução ser a compra, e aí depois ele decide pela compra, né? Para a gente poder lembrar um pouco sobre isso, aprendizagem ou descoberta, seria a ideia de que o comprador ainda não sabe muito que precisa do problema que ele tem ou da necessidade, e aí o nosso papel é despertar esse interesse e fazer com que ele perceba que existe um problema e que nós somos uma boa oportunidade de negócio para ele. Depois ele vai comprar, ele se identifica como comprador, né? Então ele tem aí um problema, uma oportunidade, e a partir daí ele vai pesquisar para poder achar as possíveis soluções. E nós aí temos que se posicionar como alternativa para essas soluções. Depois, considerando a solução, aí sim ele percebe que tem aí algumas possibilidades de compras, né? Então ele vai começar a avaliar as alternativas, mas aí se cria, né, um senso de urgência para poder trabalhar com esse cliente. E a partir dali ele se decide pela compra
e aí ele vai comprar de acordo com o seu melhor contexto, aquilo que mais chamou a atenção dele. E aqui envolve também a necessidade de você trabalhar com os diferenciais competitivos. E a taxa de conversão também é interessante vocês entenderem isso, porque a gente fala muito sobre com a ideia do e-commerce, mas existe aí um funil muito mais delimitado, né? A taxa de conversão média do Brasil é apenas de 1,65, é muito pequena. E esse fator ele é diretamente direcionado aí ao momento da jornada de compra, né, do consumidor, em que momento que ele está posicionado. Então existe aí, de fato, um mercado de 98,35% a ser explorado. A gente tem condição aí de atender muita gente, de induzir muita gente ao comércio e, basicamente, essa quantidade de espaço aí no e-commerce está aí a ser trabalhada, né? Então é um mercado que é muito gigante, né? E voltando àqueles 26 itens lá que a gente falou, quais seriam a ideia, né? Qual seria aí os locais que a gente tem que trabalhar, que têm sido trabalhados aí dentro do mercado digital. A gente tem aí 0,95 para automóveis, bebidas, bazar com 0,72, 1,35 por calçados, 0,62 são itens relacionados à cama, 1,5 relacionados à casa, eletrodomésticos com 1,56, farmácia com 2,44, são várias, gente. A gente tem eletroeletrônicos aí de 1,56, moda e acessório com 1,20, 1,84 com moda íntima, outros somam 0,94, saúde e bem-estar 1,90, pet shops 0,65, são várias áreas aí que são caminhos aí dentro do e-commerce, né? E aí a gente volta a se colocar no lugar do cliente, e isso aqui a gente falou bastante nos outros vídeos, a gente pensar na persona, né? Qual que é o cliente ideal para que a gente possa trabalhar com o e-commerce junto ao marketing digital. E aí os princípios básicos voltam todos. Identificar quem que é o melhor cara para poder trabalhar com o meu segmento, onde o meu produto vai de fato trabalhar para poder cobrir esses gargalos e trabalhar de fato aí com esses ciclos de venda, mapear essa jornada, tudo isso é o que a gente trabalha na etapa de persona, né? E aí a gente trabalha também com a ideia do funil, e o funil ele começa a ficar mais encorpado, né? Trabalha assim no topo do funil, que seria a fase da aprendizado da descoberta, no meio para as considerações e reconhecimento de problema, e na base que seria a ideia da decisão de compra. E aí nosso funil, a gente já falou um pouquinho sobre isso, trabalha entre visitantes, leads, oportunidades e vendas, e ele vai evoluindo de acordo com o tempo, né? Mas é importante lembrar que um funil de vendas online ele pode começar pode começar antes até do consumidor de fato entender sobre a marca, né? Então a ideia é que isso tudo trabalhe a partir do momento que o cara tem acesso à internet, comece então uma etapa de funil. E os conceitos que a gente já trabalhou e que voltam à tona com certeza seria o conceito do inbound marketing, né? Seria o conceito de a gente trabalhar com um segmento, com a ideia sistêmica de trazer um cara que nunca foi do nosso segmento, nunca foi da nossa área, para virar um promotor, né? Então as técnicas de inbound elas voltam a trabalhar. Então a gente vai trabalhar com atração, né? Atrair o público-alvo, trazer conteúdos de qualidades, trazer materiais que sejam de interesse, aplicar em múltiplos canais, é o primeiro segmento do inbound marketing. E a equação é muito simples. Por que a gente tem que usar isso, gente? Não tem segredo. É porque se um site que não tem visita, não tem lead, não tem lead, não tem venda, não tem venda, não tem negócio. Então, voltar para as premissas do inbound marketing dentro do e-commerce é fundamental. Precisamos trabalhar com atração, com a ideia de conversão, com a ideia de fechamento de venda, tudo isso tem que ser trabalhado de forma muito sistêmica, né? A gente tem que trabalhar com atração, com a conversão, com o fechamento, encantar o cliente para que ele passe de não conhecido, vire um visitante, vire um lead, vire um cliente e depois vire um divulgador. E a gente usa materiais específicos para cada uma dessas fases, porque de fato o inbound ele tem que estar atrelado ao e-commerce, não tem como a gente separar esses dois segmentos por conta da necessidade. E aí a gente tem algumas ferramentas que eu acho que são muito legais, assim, alguns passos para que a gente possa automatizar de fato essas ideias aí da automação de marketing, né? A primeira coisa, se define uma estratégia, né? Se escolhe um software que atenda a necessidade, se estabelece os gatilhos, né, que vão ser trabalhados aí, para poder trabalhar com
com a ideia de nutrição de leads, né? Se define aí como vai ser feita a interação com esse lead, quais são as etapas de compra, isso tudo de forma sistêmica, né? Se decide então quais são os conteúdos que vão se oferecer em cada etapa de compra, se implementa então os fluxos, né, de nutrição, ou seja, você começa a definir os parâmetros de periodicidade de leads que vai ser tratado, como que você vai garantir as ideias do marketing que você decidiu usar como estratégia, se começa a medir a eficiência das campanhas de marketing que foram estabelecidas e assim se aplica as melhorias. Então, escolher uma boa plataforma, um bom software, ele acaba sendo aí uma questão muito importante porque ele dá base de sustentação para todas as outras ações de marketing. E como é que você aplica embalde dentro do e-commerce? Grande pergunta que o pessoal sempre se faz, né? A ideia é passar pelas mesmas jornadas, aprendizado, reconhecimento, consideração de solução e decisão de compra. A ideia que acho que fica mais clara se a gente sistematizar dentro do e-commerce seria duas possibilidades. Primeira, visitou e aí ele comprou ou não comprou. E aí a pergunta é, por que ele não comprou? Então, atrair clientes é muito, a gente coloca assim que é muito caro, né? Mas o primeiro parâmetro entrou no site, viu o negócio, comprou ou não comprou, porque ele queria. Ele não chegaria ali se ele não quisesse. Então, é a primeira métrica, né? É isso. E aí a gente tem aí uma terceira opção, né? Que seria, se apenas 1,5 das pessoas de cada 100 que visitam o site faz compras, então o que aconteceu aí com as 98,5? Será que ela simplesmente não comprou? Ou então ele se transformou em lead e está em alguma fase do meu funil? Ele não comprou, mas ele vai comprar. Então aí você começa já a mensurar algumas coisas que são importantes. E aí a gente tem que começar a usar algumas metodologias. Primeiro, atrair. Atrair seria gerar tráfego, ou seja, utilizar ferramentas aí analíticas, né, de impulsionamento, como SEO, outros que a gente já trabalhou aí anteriormente. Converter, gerar cadastro, ou seja, deixar as pegadas digitais ali, um local para que ele possa baixar um e-book, qualquer lugar que ele possa deixar o nome, telefone, e-mail dele, para ele poder se transformar em um lead, para que você possa contactá-lo por e-mail marketing, por SMS, por mensagem, por app, enfim, por aí vai. Então a gente chega no fechar, que seria o lead, né? De fato, comprar alguma coisa, e aí eu entro num pós-venda aí, num trabalho aí de fidelização do cliente, a ideia de que ele possa ser encantado pela minha ação, pela minha venda. Na fase de atração, acho também interessante a gente conversar um pouquinho, que seria a gente trabalhar com a descrição, né, do produto e categoria. E aí não é simplesmente copiar uma descrição do fabricante, né? Então existe aí dois segmentos que são bem interessantes sobre isso. O primeiro deles é a ideia de você trabalhar com a criatividade, né? Você trabalhar com criatividade sobre a autoridade no assunto. As pessoas gostam de ter certeza sobre aquilo que foi tratado, que foi trabalhado. E o boost content, que seria a ideia de você trabalhar com sensos de oportunidade, né? Seria você trabalhar com uma estratégia mais elaborada aí, para que você possa trazer de fato interesse ao seu cliente e ele visualize os benefícios que aquilo ali traz para ele. Então também isso envolve muito marketing de conteúdo, que é um outro assunto muito interessante, tá? E isso, de novo, se aplica às ações que podem ser regionalizadas e as ações que possam estar atreladas aí a todos os segmentos de marketing no mundo todo, tá? E as taxas de conversão também, aí a gente tem aí algumas estratégias para conversão, como por exemplo os banners, que são aí relacionados dentro de posts, oferecendo aí produtos a serem lidos, ou então direcionando o leitor aí como cliente direto, apresentando códigos promocionais, enfim. Você tem essa forma. E e-mail marketing também, que seria associar esse conteúdo a um local em que ele possa ser convertido, né? Então, um e-mail marketing é interessante porque ele pode trazer conteúdo e, ao mesmo tempo, trazer ofertas exclusivas ali de acordo com o uso. E aqui eu tenho um pedido, né, a ser pensado aí, a ser tratado. Não é para todo mundo que eu posso mandar um e-mail marketing. Um lead é muito comum você ter vários leads, mas ele não ser qualificado. Ele não ser um lead que de fato traga relevância para o seu produto, para o seu serviço. E o fechamento, a gente pode trabalhar com várias formas, né? Por exemplo, para você poder fechar uma compra, você trabalha com o e-mail marketing por automação, que vai levar o cara para um benefício caso ele volte a comprar. Você tem o remarketing, que é você lembrar o cara que ele tem aí, que ele esqueceu uma compra, ou seja, cara, você colocou aqui, você não comprou ainda, pô, volta aqui para o seu carrinho, vamos conversar, vamos tornar isso aí algo interessante.
E o lead scoring, que seria você oferecer descontos, promoções, pontuações, para que o cliente possa receber benefícios nas suas próximas compras. Isso tudo é interessante porque traz oportunidades e fideliza, de fato, aí os clientes, né? Ainda como fidelização, a ideia de encantamento, né, seria você oferecer por e-mail marketing, por exemplo, a ideia de que ele avance na sua conquista de compras, né, na sua jornada de compras, ou seja, oferecer produtos melhores ou semelhantes que possam trazer aí, de fato, o gosto para aquele segmento, para aquela ideia, né, estimular colecionismo, né, estimular novas marcas, melhorias dos produtos que já existem. Então, tudo isso também é interessante ser levado em conta. A ideia de produzir conteúdos que possam atrair esse segmento, né? Então, como aquilo que a gente conversou anteriormente, nem todo mundo é seu público, mas é interessante que eles tenham aí conteúdos e as curiosidades sobre as áreas têm ganhado muita força em cima disso. Então, é uma das vertentes do marketing de conteúdo que busca aí trazer aí textos que demonstrem benefícios e demonstrem autoridade e demonstrem que você tem aí interesse pelo seu cliente. E nosso funil acaba se tornando aí um negócio muito maior, né? Então a gente tem aí, por exemplo, estratégias para você poder atrair o cliente, como as mídias sociais, como SEO, como o próprio blog. Nós temos aí formas de converter esse cliente, como a própria ligação, é uma forma ainda muito comum. Os landing pages, que seria essa ideia de você clica aqui e é direcionado para algum local, e e-mails, né? E-mails também são interessantes, que eles permitem que você trabalhe com algumas questões. E para você poder fazer toda a parte de controle desse fechamento, nós temos aí toda a parte de analytics, toda a parte de mensuração, os CRMs, que seria o sistema de relacionamento com o cliente, né? Enfim, são várias questões que a gente pode tratar atualizando esse funil de vendas aí. E aí a gente começa a perceber que o funil ele se tornou algo muito maior, né? Muito mais interessante. Então a gente trabalhou com as fases de atração, conversão, nutrição, venda e fidelização. Então a gente agora passou o cara, e era uma grande galera aí que estava na fase da atração, trabalhando com o SEO, com as mídias, com conteúdos, que seria o tráfego de visitantes. Eles passaram para a conversão, então eles começaram a se transformar em leads, viram conteúdos qualificados, viram e-books, viram e-mail marketing, viram landing pages. Eles passam então por uma parte que a gente chama de nutrição, intermediária no próprio funil da conversão, que seriam conteúdos mais ricos, mais personalizados, mais elaborados, a automação de leads através de e-mail, né? E o lead score, que seriam ofertas, né? Para poder você transformar o cara em um lead qualificado. Então a gente já sistematizou um pouquinho mais. O processo de venda, a gente tem aí inbound sales, que seriam as fases de venda ali, a parte de consultoria, a parte de otimização, a parte de ROI, que seria retorno sobre investimento que foi feito. Então, tudo isso você atrela para que você trabalhe com o seu cliente. Aí ele já é cliente seu, ele já está trabalhando. Só que se você quiser trabalhar com ele com fidelização, ele tem que se transformar no embaixador da marca. Aí você tem aí várias formas de trabalhar isso, como, por exemplo, os webinários, as automações, as redes sociais e o Customer Success, que seria a ideia de você customizar ali um produto para o seu cliente especificamente. E aí você percebe que da taxa da ideia de tráfego de visitante até você transformar um cara fiel ali, o nosso número diminuiu bastante. Então, marketing digital é uma coisa cara, é uma coisa que precisa ser pensada com calma, porque de fato não é todo mundo que vai se transformar em embaixador da marca, mas os que se transformarem, com certeza vão ser os clientes mais fortes que você vai ter. Então, olhando para esse quadro, você percebe o tamanho do desafio, que é você integrar todas essas tecnologias, integrar todos esses segmentos para fazer com que o seu mercado possa te visualizar como uma marca potencial, uma marca forte que tenha condição, de fato, de atender às necessidades do cliente. É isso que a gente queria tratar hoje. Foi interessante vocês verem essas vertentes aí do marketing digital e do e-commerce. E caso tenham dúvidas, a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço.